Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Ana Flávia, sou professora de língua portuguesa, inglesa e muitas vezes ministro arte também. Para quem não é inscrito ainda neste canal, se inscreva, deixe o seu joinha, um like, compartilhe, curta e nós estaremos sempre juntos aqui. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou aqui para dar um recadinho. As aulas da segunda quinzena de julho estarão disponíveis na internet, tá? No YouTube. Logo mais. Todos os vídeos explicativos eu enviei no WhatsApp e esse irá inteiro para vocês acompanhar no momento que os pais não estiverem em casa com o celular. Tudo bem? Um abraço a todos. Atividade, a primeira questão está se referindo aos gêneros textuais. Tem um texto bem pequenininho lá no cantinho, do lado esquerdo, que vocês vão identificar que tipo de gênero textual ele é. Nós sabemos que os gêneros textuais são bastante, né? Como vemos aqui, são os romances, fábulas, contos, bilhetes, crônicas, receita, essa receita pode ser culinária, pode ser remédio, convite, anúncios, etc. São vários os gêneros. Então, vocês vão identificar que tipo de gênero, aliás, que gênero textual o textinho apresenta nessa questão. Na questão 2, nós estamos falando dos sinônimos das palavras. O que é sinônimo? São palavras com significados muito semelhantes, ou seja, palavras idênticas, muito parecidas. Então, nós temos alguns exemplos. Feliz, alegre, nervoso, a mesma coisa que irritado. Por isso que falamos que os sinônimos são significados muito semelhantes. Na questão 3, ao inverso da questão 2, né? Nós vamos trabalhar com os antônimos. E aí pede na questão para você escrever o antônimo de várias palavrinhas que está lá na atividade. Eu coloquei apenas alguns exemplos aqui. O que são palavras antônimas? São palavras com significados contrários, opostos. Então, é bem diferente, né, do sinônimo. Enquanto o sinônimo trabalha significados iguais ou semelhantes, o antônimo trabalha o contrário, o oposto. Então, como exemplo, eu coloquei aqui medo. Qual é o contrário de medo? Coragem. Contrário de duro, mole. Contrário de sólido, líquido. Na quarta questão, nós vamos trabalhar os tempos verbais. Tempo presente, passado e futuro. Então, quando eu falo, eu estudo, eu estou falando em tempo presente, tempo real, aquilo que eu estou fazendo nesse exato momento. Eu estudo. Quando eu falo eu estudava ou eu estudei, eu estou falando no tempo passado, ou seja, estou falando algo de uma ação que eu já fiz, que foi, nesse caso aqui no exemplo, estudar. Quando eu falo estudarei, eu estou falando no tempo futuro. É algo que eu ainda vou fazer, é uma ação futura. Eu não realizei ainda. Aí eu coloquei uma observação aqui, porque quando nós pedimos para vocês transferir os verbos do tempo presente para o tempo passado ou futuro,
No tempo passado, eu tenho observado, pelo menos com os meus alunos, que eles não têm tanta dificuldade, né? Que vocês, meus alunos também, que eu estou falando com todos, não têm muita dificuldade. Mas, quando vão transferir do presente ou do passado para o futuro, vocês têm muita dúvida. Porque ao invés de colocar, no caso desse exemplo aqui, eu estudarei, colocam, eu vou estudar. E quando acontece isso, vocês estão transpondo o tempo presente ou passado para uma locução verbal. Aí fica errado, tá? Então tem que ter bastante atenção. Coloca apenas o verbo que está sendo trabalhado em ação futura. Porque se você colocar dois verbos junto, passa a ser uma locução verbal. E essa locução verbal, ela exige um verbo auxiliar e o verbo principal. No caso aqui, ó, vou seria o verbo auxiliar e estudar o verbo principal. Tudo bem? Depois, nós temos a quinta questão da atividade, o plural dos substantivos. O plural e o singular, nós professores de ensino fundamental 1, que vai do primeiro aninho até o quinto, temos uma mania de, para se tornar assim mais simples para o aluno, de dizer singular é apenas um objeto ou um ser. Plural, apenas dois ou mais objetos ou dois ou mais seres, né? Na verdade, nós precisamos aumentar essa nossa explicação, ampliar, né? Porque vocês já estão no quinto ano, precisam entender melhor isso. Então, na verdade, o singular, nós nos referimos sempre a um objeto, a um ser. O plural, ele indica dois ou mais seres. No entanto, o singular e o plural indicam a flexão de um número das palavras, ou seja, dos substantivos, dos adjetivos e de várias outras classes gramaticais. Eu dei exemplos aqui com palavras soltas e depois com frases para nós chegar a essa conclusão mais ampla. O plural de degrau. Degraus. Degrau, singular. Degraus, dois ou mais degraus. Então, é plural. Quando nós vamos trabalhar o plural dentro de frases ou oração, aí sim precisamos ter muita atenção. Por quê, professora? Porque aí vai exigir a flexão de número em todas as classes gramaticais existentes dentro dessa frase ou dessa oração. Então, não vai mudar só o substantivo para o plural. Ele vai mudar o artigo, o substantivo, o verbo, o adjetivo, tá? Vamos ler essa regrinha bem rápido. É bom salientarmos que essa flexão acontece em várias classes gramaticais, como adjetivos, que são as palavras que dão qualidades, características aos seres, os artigos, que normalmente nós colocamos que são aquela palavrinha, ou as vogais que antecedem ao substantivo, ou que vem antes do substantivo, pronomes e verbos, não somente com o substantivo. No entanto, as regras da formação de plural ocorrem mais com o substantivo. Porque nós usamos muitas palavras soltas, né? Mas ela tem uma variação, como diz aqui, a flexão nada mais é do que variações, elas se modificam, tá? De muitas formas, ela vai modificar de acordo com a regra existente para cada classe gramatical. Esse exemplo que a prof colocou aqui, eu quero que vocês observem. A mulher é honesta. Eu estou falando no singular. Apenas uma mulher. Agora, quando eu vou transferir essa frase para o plural, já vai haver uma flexão, ou seja, uma mudança em todas as classes gramaticais
existente dentro dessa frase. As mulheres são honestas. Vejam que o artigo, o substantivo, o verbo e o adjetivo também flexionaram, também tiveram mudanças. Por que tem que mudar, prof? Não muda só o substantivo? Para que haja uma concordância verbal, para que haja uma harmonia entre essas palavras e não soem, né, de uma forma errônea nos nossos ouvidos, né? Porque nós percebemos quando nós pronunciamos uma frase que vai ser no plural e apenas colocamos o substantivo no plural, já percebemos o erro nitidamente. Então, ela não se casa dessa forma. Para que haja harmonia, para que haja essa concordância verbal, necessita que a flexão aconteça, as mudanças aconteçam em todas as palavras da frase, ou seja, nas classes gramaticais existentes, tá? Vamos falar aqui, só colocando o substantivo para ver. A mulheres é honesta. Viu como ficou bem esquisito? Então, as mulheres são honestas. Houve uma harmonia entre as palavras. Isso é concordância verbal. Na questão 6, vamos trabalhar o feminino. Feminino e masculino. Quando eu falo feminino ou masculino, estou me referindo a gênero, seja macho ou fêmea, né? E podem ser também flexionados pelo substantivo ou pelo artigo dos seres ou ações em geral. Por que isso? Porque tem muitas regrinhas, tá? E cada regra é uma extensão enorme que a prof se deteve em poucas coisas aqui para não confundir a cabecinha de vocês, tá? Coloquei só as simples mesmo por enquanto. Então, eu deixei aqui exemplos bem simples. O feminino de bode, cabra. Agora, eu posso dizer o bode, a cabra. Agora, observem que vai ter palavras que não tem o masculino. O final da palavra parece ser um masculino, mas ele não pode ser acompanhado com um artigo no masculino. Vamos ver uma aqui? A nação. Se eu falar o nação, fica errado e feio, né? A cidade, porque se eu falar o cidade, não existe, tá errado. Agora, o programa, sim, é uma palavra masculino. Prof, mas termina com A, não interessa. Não é a terminação, tá? Se eu falar a programa, vai ficar errado, né? O sofá, também masculino. Não existe feminino sofá, a sofá, é o sofá. Então, precisa ficar atento a essas regrinhas, tudo bem? Na questão 7 e 8, vamos trabalhar na atividade de vocês os artigos definidos e indefinidos. Quais são os artigos definidos e indefinidos? Vamos conhecer? São vogais ou palavras que antepõem aos substantivos, ou seja, que vêm antes dos substantivos. Também podem atribuir o gênero feminino ou masculino e o número singular ou plural dos substantivos. Exemplo. Os artigos são classificados como definidos e indefinidos. Quais são os artigos definidos, prof? O, os, a, as. São as vogaisinhas que nós falamos lá em cima, né? Que antepõem, que vem antes do substantivo. E ela está flexionada aqui, tanto em gênero masculino e feminino, como em número singular e plural. Quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns, umas. Exemplo: a cadeira, o chuveiro, uma sacola, uns livros, os lápis, as mesas. Não tem como eu falar a chuveiro, né? Então, por isso que ela flexiona em gênero. 9.
fazer frases usando as palavras que estão lá dentro dos retângulos, tá? Então, tem substantivos, tem adjetivos, de repente pode ter verbos. Então, vocês vão fazer frases usando aquelas palavras que estão nos retângulos. A questão 10 é ortografia. Eu aconselho usar o dicionário para conferir a escrita corretamente, tá? Tem dúvida? Vai lá no dicionário para observar como que é escrito a palavra. Uso do mas ou mais. Essa questão 11, eu já tenho um vídeo que eu mandei no grupo do 5º ano A, e eu vou mandar para vocês também. Já adianto que parece ter um errozinho, que não tem, mas é devido ao meu aparelho, tem hora que o som das palavras sai bem feio. E eu fui falar no início a palavra mas e parecia que saiu assim mal, mas não é mas, tá? Então eu não vou explicar muito porque já tem um vídeo explicando. 12. São jogo de 7 erros, muito fácil, né? É uma brincadeira, é uma descontração, é bom para manter os neurônios de vocês ativos, né? Então, é uma descontração. E vocês podem pintar, né, para deixar bem bonito, bem alegre, bem colorido. O 13 é uma produção de texto, onde vocês vão continuar o texto, que ele já tem o início, vocês, a partir do desenho, vão continuar o texto de vocês. O 14 tem mais ortografia, que é o uso do S, palavras com S ou com 2 S. Eu aconselho também, na dúvida, consultar o dicionário, não para ver significado, para ver a escrita, tá? E separação silábica das palavras, porque vocês ainda apresentam muitas dúvidas. E eu reforço, para não errar a separação de sílabas, use a pronúncia. Pronuncie as palavras com calma, com atenção, tá? Porque quando você pronuncia, você divide certinho as sílabas. E fiquem atentos às palavras que têm SS e RR, que são dígrafos, porque esses dígrafos não ficam juntos na mesma sílaba. Eles se separam, né? Porque senão brigam. Aí tem a atividade de arte, tá? Vocês vão trabalhar com cores primárias, vão fazer uns retângulos e pintar com as cores primárias. E depois, a segunda questão, cores secundárias. O que é as cores secundárias? É a junção de duas cores primárias, né? Quando eu junto azul mais o amarelo, eu encontro a cor verde. Azul mais vermelho, o roxo, né? Fica igual roxo. O amarelo mais o vermelho vai dar laranja, ok? E aí tá explicando na atividade bem certinho como vocês vão fazer. Tem uma explicação bem extensa, explicando passo a passo como vocês vão fazer essas misturas para encontrar essas cores secundárias. E o mosaico também vocês vão ler toda a explicação, porque tá bem explicadinho lá, com muitos detalhes, como que vocês vão fazer esse mosaico. Então, tudo bem? Já adianto que esse mosaico é uma arte bem antiga, né? Os egípcios usavam muito, aliás, se espalhou no Oriente Médio, né? Essa decoração. E eles usavam muito na arquitetura. E isso se expandiu até os nossos dias atuais. Nós temos o mosaico presente em vários lugares, né? Nos restaurantes, nas lanchonetes, nas calçadas, nas paredes de cozinha, nos mármores, nas muretas que divide, na bancada de cozinha, né, em banheiros, em jardim de inverno, enfim, e muitas coisas, né? Ele está presente, ele é uma decoração, e que são aquelas pedrinhas, né, coloridas ou não. E muitos de nós temos em casa um mosaico hoje, né? Então, é uma arte bem antiga, mas ela perdurou por todo esse tempo e chegou até nós, né? E é muito aceitável e todo mundo gosta. E aí, vocês vão fazer um desenho também com mosaico e eu vou mandar um vídeo de trabalhos de alunos meus que desenvolveram o mosaico e ficou lindo, maravilhoso, usando papel laminado.
Tenham uma boa aula, tá? E um abraço a todos.